Formação do Samir Carvalho, colunista do All Sport, que você também conhece, e informa principalmente as coisas do Corinthians, de que tem um clube da Inglaterra interessado no zagueiro Murilo, do Corinthians, zagueiro promissor, que vem sendo elogiado pelas atuações, uma das principais revelações do clube na temporada. O Samir não teve a informação da confirmação do nome desse clube, mas, que é mantido em sigilo, mas é um dos clubes interessados no futebol dele. No Corinthians, internamente, é tratado como o maior potencial de compra pelo defensor. Vamos ver se essa situação vai se desenvolver nos próximos dias. O Samir também lembra na coluna dele que a Fiorentina e o Napoli da Itália tentaram a contratação do Murilo sem sucesso. A maior proposta, e recusada pelo Corinthians, segundo a informação do Samir, foi de 12 milhões de euros, que dá cerca de 64 milhões de reais. O Samir já tinha informado aqui no de primeira que a pedida, pelo menos naquela ocasião, era de 20 do Corinthians, pedida alta para um zagueiro, principalmente que não é a posição que tem mais valor de mercado. É assim que as coisas funcionam. Jogadores mais ofensivos, os que têm mais gol, mais assistência, mais decisivos, normalmente têm um valor de mercado naturalmente e proporcionalmente maior no dia a dia. Antes da gente fechar o de primeira, PVC, vou te fazer uma provocação, porque esse tema está em alta e voltou mais uma vez depois da rodada do final de semana. A pergunta é a seguinte: chute na bandeira de escanteio, pode ou não pode, PVC? Agora foi o Pavão do Atlético Mineiro no Morumbi quem fez a mesma coisa e tomou cartão amarelo. E aí? Pode. Agora, vou perguntar o seguinte. Mas ele está chutando um símbolo do clube. Antigamente as bandeirinhas não eram amarela e vermelha? Eram neutras. Por que você está chutando o símbolo do clube? Assim, o que me parece é que proibir mais uma manifestação de comemoração, que, por exemplo, muito marcante da minha tenra juventude era o Juari dando volta em torno da bandeirinha de escanteio. E o Neymar chegou até a fazer uma comemoração em homenagem ao Juari, nesse mesmo estádio do Morumbi, inclusive. Contra o Guarani, na semifinal do Paulista, na final do Paulista de 2012. 2012, o Santos ganha o jogo do Guarani e ele faz a voltinha em homenagem ao Juari, que fazia isso. Se fosse na época com a bandeirinha do São Paulo, alguém podia julgar desrespeito, que está dando a volta na bandeira do São Paulo. Então, assim, se tem a polêmica do chute na bandeira, bota a bandeira amarela e vermelha. Se a bandeira for amarela de um lado e vermelha do outro, chutar a bandeira é desrespeito? Na minha visão, não. Então, por que tem que ter o escudo do clube na bandeira? É um capricho dos clubes para tornar mais uma propriedade de identidade visual para o torcedor sentir esse sinal de pertencimento. Eu não vejo desrespeito em chutar a bandeira. Eu estou fazendo a provocação propositalmente porque nessa semana, mais uma vez, foi tema. A gente teve o caso do Luciano na Arena Corinthians. Ele deu o chute, depois encara o torcedor. Toma o amarelo, fica suspenso na Copa do Brasil para o jogo de volta. Depois teve, olha que curioso, né? São clubes conectados. O São Paulo esteve dos dois lados. O São Paulo, primeiro, com o Luciano dando chute na bandeira e reclamando do cartão para o Luciano. Depois, se bem que o Dorival entendeu que foi justo. Depois, no meio de semana, o Veiga faz o gol contra o Atlético no Mineirão. Tinha a torcida do Palmeiras. O Veiga já comemora, sim, dá o chute na bandeira, que também tinha a bandeirinha sinalizando o escuro do Atlético Mineiro. Tem ali algumas pessoas que reclamam, mas ele não toma o cartão. Era competição internacional. Libertadores, jogo de mata-mata, e tinha a torcida do Palmeiras. E aí agora na rodada do final de semana de novo, só que agora o São Paulo do outro lado. O Pavão faz o gol de pênalti, chuta a bandeira, o Patrick até tenta convencer o pessoal, e o Luciano, que foi o cara que tomou o cartão contra o Corinthians, chega a levantar o braço, tipo, e aí? E o Rafinha, que deu entrevista depois do caso do Luciano, falando assim, não era para tomar cartão, ele vai comemorar onde? Só tinha a torcida dos caras no estádio. Ele também é um dos que vai reclamar. Claro, se o meu jogador foi punido, eu também vou reclamar para o adversário ser punido também. E aí vira essa roda gigante. A questão é que acho que a CBF, enfim, a comissão de arbitragem, tem que esclarecer esse tema, PVC, senão vai ser fonte e vozes da cabeça de cada árbitro. Hoje sim, hoje não. Não, o problema, mas o futebol tem a regra toda subjetiva. Na minha visão, o Luciano não foi punido por chutar a bandeira. O Luciano tomou o cartão amarelo porque ele chutou a bandeira e foi em direção à torcida e uma atitude ostensiva, que mereceu uma bronca até dentro do clube. Agora,
Eu não vejo isso como incitação à violência, o chute na bandeira. Se alguém acha desrespeito ao clube, você pode proibir os jogadores de comemorarem dessa maneira. Ok, se for consensual, mas não era proibido até o caso do Luciano. Se alguém está achando que é desrespeitoso chutar porque tem o escudo do clube, então tira o escudo do clube. O futebol sempre teve bandeirinhas amarelas e vermelhas. Amarela de um lado e vermelha do outro. É a questão que tá... Infelizmente, porque assim, a comemoração é o momento do cara extravasar. Ele ainda tem que ficar pensando o que ele vai fazer na hora de colocar a emoção toda para fora. Só uma provocação, a sua opinião no chat, claro, sempre é muito mais do que bem-vinda.